Eu lhe darei minhas terras se me der um filho, disse o viúvo solitário à escrava. Chamavam-no de homem amaldiçoado, marcado pela tragédia e pela solidão. E ela, reduzida aí a uma vida de correntes, jamais imaginou que aquele pacto mudaria seu destino. Conte-nos de onde nos ouve e prepare-se, porque esta história você não vai conseguir esquecer. 1725. Nos arredores de Santa Aurélia, um território árido na fronteira do vice-reino da Nova Espanha, o vento arrastava um pó fino que se infiltrava em cada fenda das casas de adobe. Ali, em uma fazenda esquecida pela riqueza e pelo bulício das cidades, vivia Dom Esteban Montero, um homem de 45 anos que carregava o peso da solidão e da ausência. Havia perdido a esposa 7 anos antes e, desde então, sua vida se resumia a caminhar por corredores vazios, beber em silêncio e olhar as terras sem alegria. Esteban era um homem de caráter duro, com uma voz grave que impunha respeito, mas por trás dessa couraça havia uma ferida que nunca cicatrizara. Não tinha herdeiros. Seu sobrenome morreria com ele, e suas terras, aquelas que sua família havia trabalhado por gerações, se perderiam no esquecimento. Naquela tarde, sentado na sala principal, com as cortinas pesadas fechadas para mitigar o calor, Esteban pronunciou a frase que daria início a tudo. Eu lhe darei minhas terras se me der um filho. As palavras estavam dirigidas a Amina, uma jovem escrava de apenas 22 anos, levada à fazenda por dívidas que seu pai não pôde pagar. Sua pele morena e seus traços delicados contrastavam com a dureza de sua vida. Seus olhos, grandes e escuros, escondiam um mundo de resistência e orgulho. Embora servisse sem reclamar, dentro dela ardia uma chama indomável que ninguém havia conseguido apagar. A jovem ficou paralisada. O eco da promessa vibrava em seus ouvidos como se fosse ao mesmo tempo uma corrente e uma chave. Um filho. A possibilidade de que seu ventre, condenado até então a não decidir, se convertesse na moeda de troca para sua liberdade. Esteban não a olhava como os demais senhores olhavam as escravas. Havia em seu olhar uma mistura perigosa. Desespero, desejo e um traço de ternura que mal se deixava ver. Ela sabia, e esse conhecimento a desarmava mais do que qualquer golpe. E o que restará de mim se eu o fizer? Ousou perguntar Amina, com um fio de voz que mal se sustentava, mas que retumbou na sala como um desafio. Esteban não respondeu de imediato. Tomou um gole de vinho e depois a olhou com uma intensidade que a fez estremecer. Você será livre. Você e ele. Meu filho não carregará correntes, nem você tampouco. As palavras golpearam seu coração como um trovão. Não era apenas uma promessa, era uma condenação disfarçada de esperança. A tensão entre eles tornou-se insuportável. Havia um magnetismo impossível de negar. Um desejo contido que nenhum dos dois ousava nomear, mas que os aproximava como dois ímãs prestes a colidir. Amina sentiu o calor subir ao rosto. Seus lábios se entreabriram, querendo responder, mas o único som que saiu foi um suspiro carregado de tudo o que ela calava. Nesse instante, compreendeu que não importava o que escolhesse. Sua vida já havia mudado. O pacto estava selado no próprio ar, e nada voltaria a ser igual. Amina levantou o olhar, trêmula, e viu Esteban estender a mão em sua direção, não como senhor, mas como um homem desesperado. O silêncio tornou-se insuportável. Aceitaria o pacto ou o rejeitaria? O silêncio na sala de Santa Aurélia era tão denso que parecia ter peso próprio. O vento batia contra as venezianas, e o estalar leve de uma vela era o único som que ousava existir entre eles. Diante dela, Dom Esteban Montero, com a mão estendida, esperava uma resposta que podia condená-la ou salvá-la. Amina o observava. Seus dedos longos, calejados pelos anos de trabalho, tremiam levemente. Não era o gesto de um senhor, era o de um homem à beira do abismo. Ela sabia. Naquela proposta havia desespero, sim, mas também uma confissão muda, um anseio por algo mais que terras e herança. O coração da jovem batia forte, como se quisesse romper-lhe o peito. Pensou nas noites geladas no quarto dos serventes, no pão duro, nos olhares carregados de desprezo. Pensou também no que significava dar um filho.
um corpo marcado para sempre, uma vida atada a ele de uma forma que ia além das correntes visíveis. Criou coragem, levantou o rosto e, com voz firme mas quebrada, respondeu: aceito, mas não por suas terras. Farei porque não quero que minha vida se consuma em silêncio. Se devo dar um filho, será para deixar algo mais neste mundo, além da minha dor. Esteban fechou os olhos por um instante, como se aquelas palavras tivessem atravessado a couraça que carregava há anos. Quando os abriu, a intensidade do seu olhar quase a fez recuar. Você não entende o que acabou de fazer, Amina. Mudou o seu destino e o meu. Aproximou-se devagar. O ar tornou-se mais pesado, mais íntimo, como se a própria fazenda contivesse a respiração. Amina sentiu o calor de seu corpo se misturar ao dela. A distância entre eles desaparecer a cada passo. Não havia escrava, nem senhor naquele instante. Apenas um homem e uma mulher presos por um desejo proibido que os consumia. Esteban ergueu a mão, roçando de leve sua face. O contato foi mínimo, mas bastou para incendiar-lhe a pele. Amina fechou os olhos por um segundo, tentando conter um tremor. Não era medo o que a percorria. Era outra coisa, mais perigosa. A certeza de que o desejava tanto quanto o temia. Ele baixou a voz até torná-la um murmúrio rouco. Não busco apenas um herdeiro. Busco você. Essas palavras a atravessaram mais do que a promessa de liberdade, porque significavam algo impossível, que aquele pacto não era apenas sobre terras, mas sobre um vazio que ele queria preencher com ela. E isso, ela sabia, era ainda mais perigoso. De repente, um ruído distante de passos fez com que Amina se sobressaltasse. Afastou-se instintivamente, o rosto em chamas. Esteban se ergueu, recuperando de imediato sua dureza habitual, como se a couraça de senhor tivesse voltado a cobri-lo. Vá para o seu quarto, ordenou com voz seca, embora em seus olhos ainda ardia o fogo do instante anterior. Ninguém deve suspeitar do que ocorreu aqui. Amina abaixou o olhar, mas antes de sair, permitiu-se uma última ousadia. Fitou-o diretamente nos olhos, e nesse encontro deixou claro que sua aceitação não fora submissão, mas uma escolha consciente. Quando a porta se fechou atrás dela, Esteban apoiou as mãos na mesa de carvalho, respirando com dificuldade. O pacto estava selado. E, pela primeira vez em anos, sentiu-se vivo, embora também mais exposto do que nunca. Naquela noite, na escuridão de seu quarto humilde, Amina deitou-se na cama de olhos abertos. Seu corpo ainda lembrava o toque de seus dedos, a força contida em seu olhar. E embora tentasse convencer-se de que aquilo era apenas um trato, no fundo sabia que estava à beira de algo muito mais perigoso, uma paixão que poderia libertá-la ou destruí-la. Enquanto a jovem fechava os olhos, um pressentimento a atravessou. Nem todos em Santa Aurélia aceitariam em silêncio que o senhor entregasse suas terras a uma escrava. E essa promessa que acabara de selar seria o início de uma tormenta que ninguém poderia deter. O amanhecer em Santa Aurélia não trouxe calma. O sol mal despontava, e já o ar era seco, carregado de pó. O canto dos galos se confundia com o ranger das portas que se abriam na fazenda. Nada parecia ter mudado, mas dentro das paredes, o silêncio guardava um segredo que começava a pulsar como uma ferida fresca. Amina saiu ao pátio com um cesto de roupas úmidas nos braços. A água que escorria dos tecidos molhava-lhe os braços, e embora tentasse manter a cabeça baixa, seus pensamentos a traíam. Na noite anterior não conseguira dormir. Cada vez que fechava os olhos, voltava a sentir a voz de Esteban roçando-lhe a pele, a promessa de liberdade, e aquele toque breve em sua face que ainda ardia como fogo. Enquanto estendia os lençóis nos varais, ouviu uma voz atrás de si. Desde quando o senhor a manda para seus aposentos a sós? Era Catalina, a encarregada da despensa. Uma mulher de idade, com o rosto curtido e os olhos pequenos, sempre atentos a tudo. Servia na fazenda desde antes de Amina chegar, e sua língua afiada era temida por todos. Amina se enrijeceu. Sua primeira reação foi girar e negar, mas o tom de Catalina não buscava resposta. Era uma acusação disfarçada de comentário casual. Eu fui levar-lhe o vinho, nada mais. Tentou justificar-se,
embora sua voz tremesse levemente. Catalina esboçou um sorriso torto. Vinho não se serve à meia-noite, menina. A frase ficou pairando no ar como veneno. Amina engoliu em seco e voltou à sua tarefa, fingindo calma. Mas por dentro sabia que Catalina havia farejado algo, e que se essa mulher começasse a falar, tudo poderia desmoronar antes de começar. Em outra parte da fazenda, Esteban caminhava pelo corredor com passo firme. Dormira pouco, mas em seus olhos escuros havia um brilho novo, um lampejo de vida que não mostrava havia anos. Os peões o olhavam com discrição, surpresos ao vê-lo tão ereto, quase rejuvenescido. Não sabiam que o o sustentava não eram suas terras, nem o vinho, mas a decisão que havia selado com Amina. Ao chegar ao escritório, o esperava Gaspar, seu mordomo, um homem de confiança que conhecia cada canto da fazenda. Dom Esteban disse com respeito: corre entre os serventes o rumor de que ontem à noite o senhor recebeu companhia em hora imprópria. Esteban franziu o senho. E desde quando me importam rumores de cozinha? Gaspar baixou a cabeça, mas não deixou de falar. Advirto-lhe, senhor, os rumores são sementes. Uma vez regados, ninguém pode deter o que deles cresce. Esteban permaneceu em silêncio. Sabia que tinha razão. Se seu trato com Amina se espalhasse, não seria visto como um homem em busca de herdeiros, mas como alguém disposto a entregar seu nome e suas terras a uma escrava. O escândalo seria devastador. Naquela tarde, no estábulo, Esteban procurou Amina. O cheiro de feno e madeira úmida impregnava o ar. Ela estava lá, arrumando celas, as mãos ainda trêmulas pelo encontro com Catalina. Quando o viu entrar, sentiu as pernas fraquejarem. Ele se aproximou devagar, certificando-se de que ninguém os observava. Já sabem, sussurrou, ou pelo menos desconfiam. Amina apertou os lábios. E o que acontecerá quando confirmarem? Vão me culpar? Vão me odiar mais do que já odeiam? Esteban a segurou pelo braço com firmeza, obrigando-a a fitá-lo. Escute, eu a protegerei. Mas preciso que cumpra sua palavra. Um filho mudará tudo, tornará impossível que duvidem de você, porque levará meu sangue. O silêncio que se seguiu estava carregado de eletricidade. Ela o olhava com raiva, medo e desejo misturados. Cada palavra dele era uma corrente, mas também uma promessa. No fundo, Amina sabia que aceitar aquele pacto não significava apenas liberdade, significava pertencer a ele de uma forma irreversível. Suas respirações se entrelaçaram. O calor do estábulo, o toque de suas mãos, a proximidade de seus corpos, tudo conspirava para arrastá-los além do limite. E por um instante, estiveram prestes a cruzá-lo. Mas Amina recuou de repente. Não sou um ventre vazio que pode encher para apagar sua solidão. Esteban a olhou, ferido pela verdade de suas palavras. Mas dentro de si, soube que já não havia retorno. Precisava dela. Não apenas como mãe de seu filho, mas como mulher. Da porta entreaberta do estábulo, olhos os observavam em silêncio. Ninguém disse nada, mas alguém acabara de presenciar o que não deveria. E esse segredo já não lhes pertencia somente. O estábulo cheirava a feno úmido, a madeira gasta e a suor humano. A tensão que pairava entre Esteban e Amina ainda não havia se dissipado quando um estalo sutil, quase imperceptível, os atravessou como um raio. Amina sentiu primeiro a estranha sensação de estar sendo observada. Virou-se bruscamente para a entrada. A porta estava apenas entreaberta, deixando passar uma faixa de luz. E naquela fresta, antes de desaparecer, olhos brilharam com uma mistura de surpresa e malícia. Esteban correu até a porta, mas quando a abriu, o corredor do estábulo estava vazio. O eco de passos apressados se perdia entre as sombras da fazenda. Amina cobriu a boca com a mão, o rosto transtornado. Eles nos viram, sussurrou, como se as palavras queimassem. Esteban apertou os punhos, a mandíbula marcada de fúria. Não importa quem tenha sido, se falarem, enfrentarão a mim. Mas no fundo de seu peito sabia que importava, e muito. A autoridade que ainda conservava sobre a fazenda não era indestrutível. Bastava um rumor no povoado,
ou uma palavra distorcida para que seu nome ficasse manchado. E se isso ocorresse, nem ele nem Amina teriam salvação. Naquela tarde, no refeitório principal, o ambiente estava carregado. Os criados entravam e saíam com pratos de milho e carne seca, mas evitavam olhar diretamente para o patrão. O murmúrio era diferente, mais pesado, como se em cada palavra sussurrada se escondesse uma verdade perigosa. Foi Mateu, um jovem peão, quem se atreveu a soltar a primeira faísca em voz alta. Dizem que o patrão não quer herdeiros de sangue nobre, que busca um filho na cama de uma escrava. O cochicho explodiu como pólvora. Alguns riram, outros fizeram o sinal da cruz, como se tivessem ouvido uma blasfêmia. Catalina, a encarregada da despensa, levou a mão ao peito com fingida surpresa, mas em seus olhos brilhava um lampejo de triunfo. Já tinha carne para alimentar sua língua venenosa. Amina escutou essas palavras desde a cozinha, com um nó na garganta. Sentiu que as pernas não a sustentavam e mal conseguiu apoiar as mãos sobre a mesa de madeira para não cair. Sabia que o rumor havia nascido dos olhos que os espionaram no estábulo. Já não era uma suspeita velada. Era um veneno que começava a se espalhar por toda Santa Aurélia. Quando Esteban entrou no refeitório, o murmúrio se apagou de imediato. Suas botas ressoaram no chão de pedra enquanto avançava com passo firme. Os criados baixaram o olhar, como crianças pegas em falta. Ele sabia que o observavam, sabia o que diziam, e mesmo assim, sentou-se à cabeceira da mesa com a dignidade de um homem que não pretendia se dobrar. Naquela noite, chamou Amina ao seu escritório. O ambiente cheirava a vinho derramado e cera queimada. A vela tremia, projetando sombras que pareciam mover-se como testemunhas incômodas. Ela entrou de cabeça baixa, mas suas mãos entrelaçadas denunciavam o tremor que não conseguia conter. O rumor já corre, disse ele sem rodeios, e não tardará a chegar ao povoado. Amina o olhou, com os olhos bem abertos. O que será de mim se confirmarem? O senhor poderá se defender, eu não. Para eles, não passo de uma mulher sem voz. O desespero em sua voz o dilacerou. Esteban levantou-se de súbito, caminhou até ela e, sem pensar, tomou-lhe o rosto entre as mãos. Seus dedos a apertavam com a força de um homem que teme perder tudo. Ninguém vai tocá-la enquanto eu respirar. Mas escute, Amina. Agora, mais do que nunca, preciso que cumpra sua palavra. Se me der um filho, ninguém poderá apagá-la. Ninguém. Suas palavras eram uma ordem, mas em seus olhos havia súplica. A proximidade de seu corpo, o calor de suas mãos, a intensidade de sua voz. Tudo a envolvia até fazê-la tremer. Amina sentiu o peito arder. A raiva de ser usada como moeda de troca se misturava com um desejo crescente que a sufocava. Fechou os olhos por um instante e, contra toda lógica, não se afastou. O silêncio entre eles foi cortado por uma respiração contida, uma atração impossível de disfarçar. Estavam a um passo de romper o limite, de selar com a pele o que já haviam pactuado com palavras. Mas justo quando o ar se tornou insuportável, uma voz soou do corredor. Dom Esteban, o padre Ignácio o procura. Diz que é urgente. O rumor havia chegado aos ouvidos do homem da igreja. E com ele, tudo podia vir abaixo. O escritório ainda cheirava a tensão que Esteban e Amina haviam deixado suspensa no ar, quando a voz do corredor o obrigou a separar-se dela. O padre Ignácio o espera. Esteban fechou os olhos por um instante, como se o destino o estivesse pondo à prova no momento mais vulnerável. Depois, sem olhá-la, sussurrou com voz grave. Fique aqui. Ninguém deve vê-la sair até que eu volte. Saiu ao corredor com passos firmes, mas por dentro ardia de fúria. A presença do sacerdote nessas circunstâncias não podia ser casualidade. O padre Ignácio esperava na sala principal. Era um homem alto e magro, com um rosto afilado e olhos penetrantes que pareciam ler mais do que alguém estava disposto a mostrar. Servia em Santa Aurélia havia quase 20 anos, e embora sua batina gasta falasse de austeridade, todos sabiam que sua influência se estendia muito além do púlpito. Quando Esteban entrou, o sacerdote o recebeu com uma leve inclinação de cabeça. Dom Esteban Montero, disse em tom solene,
Os rumores voam mais rápido que o vento nestas terras secas. E o que se murmura sobre o Senhor é grave. Esteban manteve-se ereto, ocultando a raiva sob uma máscara de frieza. Os rumores não alimentam os homens, padre, nem semeiam a terra. Por que deveria importar-me o que dizem as línguas ociosas? Ignácio entrelaçou as mãos diante de si. Porque não se trata apenas do Senhor, mas da moral desta comunidade. Dizem que pretende dar suas terras e seu sobrenome. Há um filho nascido do ventre de uma escrava. O eco das palavras ficou suspenso no ar. Esteban sustentou o olhar, sem piscar. E se assim fosse? O sacerdote o observou com dureza, mas em seus olhos brilhava algo mais que indignação. Uma curiosidade perigosa, como se buscasse confirmar com seus próprios olhos o que até então eram apenas rumores. Então estaria selando sua condenação. Perderia o respeito dos seus, a confiança dos vizinhos e, o mais grave, o favor de Deus. Esteban deu um passo à frente com voz firme e contida. Deus não vive nos murmúrios de cozinha, padre. E se um filho meu nascer, não haverá ninguém em Santa Aurélia capaz de negar-lhe o sangue. O sacerdote o observou por um longo instante e depois baixou o tom, como se buscasse deslizar outra ameaça. Há quem diga que essa jovem, essa Amina, não apenas o serve à mesa, mas também em sua solidão. Isso é verdade? O nome nos lábios de Ignácio fez o sangue de Esteban ferver. Cuidado com o que insinua, replicou com os punhos cerrados. O sacerdote sorriu de leve, com aquela calma de quem acredita ter vantagem. Não me interprete mal, Dom Esteban. Meu dever é velar pelas almas desta terra. Se essa mulher o afasta do caminho reto, terei que intervir. Ela precisa de salvação, e talvez de uma guia diferente da sua. Nesse instante, Esteban entendeu que não era apenas uma ameaça moral. Havia algo mais. Os olhos do sacerdote brilhavam com um interesse estranho, demasiado direto quando mencionava a Amina. Um interesse que ia além do espiritual. Enquanto isso, no escritório, Amina esperava com o coração em um punho. O silêncio era insuportável. Aproximou-se da janela, abriu-a apenas um pouco e pôde ver, ao longe, as silhuetas de Esteban e do sacerdote em intensa conversa. Não podia ouvir o que diziam, mas o gesto severo de Ignácio gelou-lhe o sangue. Sentiu no peito uma pontada de medo. Seu nome já estava na boca de todos, até mesmo do homem da igreja. E, no entanto, junto ao medo, havia outra sensação impossível de negar. Um desejo crescente por Esteban, que se intensificava quanto mais proibido se tornava. Cada palavra, cada promessa, cada toque, lhe haviam deixado claro que o deles não era apenas um trato frio. Havia fogo ali, um fogo que, se consumido, arrasaria tudo. Quando Esteban voltou, encontrou-a de pé, com as mãos crispadas sobre a mesa. Seus olhos buscavam respostas. O que ele disse? Perguntou ela com voz trêmula. Ele a olhou, cansado, furioso, mas também com uma ternura que não tentou esconder. Disse o que todos dizem, que este pacto é uma condenação. Mas não me importa, Amina. Nem o julgamento dele, nem o de ninguém. Ela abaixou a cabeça, mas não pôde evitar que uma lágrima lhe escorresse pela face. Esteban a secou com os dedos, e o contato reacendeu o que ambos tentavam ocultar. Seus lábios ficaram a um suspiro de distância. Era como se o mundo inteiro contivesse a respiração, esperando que aquele instante proibido se cumprisse. Mas antes que se entregassem ao desejo, Amina falou, com um fio de voz que interrompeu tudo. E se deste pacto nascer um filho, o que será de mim quando já não precisar de mim? A pergunta o atravessou, deixando-o sem resposta. Pela primeira vez, Esteban compreendeu que o que estava em jogo não eram apenas suas terras, nem seu sobrenome, mas o coração de uma mulher que podia mudar tudo. Naquela noite, a fazenda de Santa Aurélia estava calma apenas em aparência. Pelos corredores ressoava o eco distante das portas que rangiam com o vento, e nas cozinhas o murmúrio dos serventes se apagava assim que alguém entrava. O rumor havia se acendido como fogo em palha seca, e o que horas antes fora um segredo no estábulo, agora ardia em cada olhar, em cada gesto de desconfiança. Amina permanecia em seu quarto,
deitada no catre, mas não conseguia dormir. O ar estava espesso, sufocante. A pergunta que havia pronunciado diante de Esteban ainda vibrava em sua cabeça. O que será de mim quando já não precisar de mim? Essa frase havia nascido do mais profundo de seu medo, porque em sua vida de escrava havia aprendido que tudo o que se dá, se tira, tudo o que se promete, se quebra. E se Esteban apenas buscava um herdeiro? E se depois a deixasse à mercê do desprezo dos demais? Do outro lado da fazenda, Esteban bebia sozinho em seu escritório. O vinho escuro manchava-lhe os lábios enquanto olhava o fogo da lareira. Mas não bebia por hábito, e sim para afogar a pontada que a mina havia cravado em sua alma. Nunca pensara nela como um objeto passageiro, nunca como algo descartável. O que sentia, soube naquele momento, ia além do filho que havia pedido. Era fome, sim, mas também ternura, admiração, necessidade. E isso o aterrorizava mais do que a ameaça do sacerdote. Na manhã seguinte, o ambiente ficou ainda mais tenso. Catalina, com sua língua afiada, falava em voz baixa no pátio enquanto distribuía cestos de pão. Vocês verão, essa criança nascerá com o sangue manchado. Como pode o patrão arrastar seu sobrenome para a miséria de uma escrava? Os peões assentiam, alguns com malícia, outros com medo. O rumor já não era apenas um cochicho. Era um julgamento coletivo que crescia como sombra. Esteban percebeu essa tensão em cada olhar e decidiu enfrentá-la com fatos. Ordenou que a mina trabalhasse a seu lado naquela manhã, não nas cozinhas nem nos estábulos. Levou-a consigo para percorrer os campos secos e os currais, como se fosse sua igual. O gesto, que para ele era natural, caiu sobre os criados como uma provocação. A mina caminhava a seu lado de cabeça erguida, mas com o coração disparado. Sentia todos os olhares sobre ela, punzentes, acusadores. E, no entanto, no fundo, algo dentro dela se acendia. A sensação de ser vista pela primeira vez, não como uma sombra, mas como uma mulher. Ao voltar ao escritório, o calor os havia exausto. O ar cheirava a terra seca e a suor. Esteban fechou a porta e, sem dizer palavra, segurou-a pelo pulso e a atraiu para si. A intensidade de seu olhar era insuportável. Entende agora? Você não é um segredo que deva esconder. Se aceitou me dar um filho, será porque quero que esteja aqui, comigo, não na sombra. A mina sentiu as forças a abandonarem. Seus lábios tremeram e, por um instante, deixou-se sustentar por ele. O toque de sua mão em sua cintura, a firmeza de seu peito contra o dela, tudo a empurrava para aquele abismo do qual fugira durante dias. Mas justo quando seus lábios pareciam destinados a se encontrar, ela se afastou com um gesto brusco. Não posso me entregar ao Senhor sem saber qual lugar terei em sua vida quando isso terminar. Esteban deu um passo atrás, ferido pela distância, mas não a culpou. Pelo contrário, suas palavras o fizeram compreender o que devia fazer. Mostrar-lhe que não era um capricho, que sua promessa não seria outra corrente. No entanto, nesse mesmo instante, alguém irrompeu no quarto sem bater. Gaspar, o mordomo. Seu rosto estava transtornado. Senhor, o padre Ignácio reuniu os vizinhos na capela. Fala de pecados e de filhos ilegítimos. Diz que Santa Aurélia corre perigo de manchar-se de vergonha. O coração de Amina parou. Esteban fechou os olhos com fúria. Já não eram apenas rumores. O sacerdote havia levado o segredo à praça pública. Esteban girou-se para Amina, com a voz carregada de determinação e desejo. É agora que deve decidir, Amina. Será apenas minha escrava, ou a mãe do filho que enfrentará comigo a todos. O repicar dos sinos da capela de Santa Aurélia atravessava a fazenda como uma lâmina. Cada badalada era um lembrete de que o segredo de Esteban e Amina já não lhes pertencia. Agora estava nos lábios do sacerdote, na consciência de todo o povo. Esteban cavalgou até a pequena igreja com o rosto endurecido, o senho marcado pela raiva contida. A seu lado, embora ele tivesse proibido, Amina caminhava com passos rápidos, a saia erguida, para não se enredar na terra seca. Não queria ficar para trás. Queria ver, queria saber o que diziam dela, com seu próprio nome nos lábios. Quando chegaram,
A capela estava lotada. Camponeses, criados, esposas e crianças se apertavam nos bancos de madeira, atentos à voz do padre Ignácio. Do altar, o sacerdote falava com um fervor que acendia os olhares. O pecado se esconde em nossas casas, irmãos. O desejo disfarçado de amor busca destruir a ordem que Deus nos deu. O que será de Santa Aurélia se permitirmos que o sangue nobre se misture com o dos escravos? Que herança maldita nascerá de tal união? Um murmúrio percorreu a capela. Alguns fizeram o sinal da cruz, outros assentiram com gravidade. As palavras eram lâminas, e todos sabiam a quem estavam dirigidas. Esteban avançou pelo corredor central com passos firmes. O eco de suas botas ressoava no chão de pedra, fazendo com que o murmúrio se apagasse pouco a pouco. Todos o olhavam, alguns com respeito, outros com condenação. Plantou-se diante do altar, com a fronte erguida. Padre Ignácio, se tem algo a dizer, diga-o com meu nome. Não esconda meu rosto atrás de sermões covardes. Um silêncio denso tomou conta da sala. O sacerdote o olhou do púlpito, com um sorriso apenas esboçado. E que nome colocaria, Dom Esteban? O seu ou o da escrava que o acompanha? Os olhares se voltaram para a mina. Ela estremeceu, mas não baixou a cabeça. A dignidade que trazia no sangue a obrigou a sustentar o olhar de todos, embora seu coração batesse com violência em seu peito. Esteban respirou fundo. Diga o que quiser, padre. Eu não me envergonho de buscar um herdeiro. E se meu filho nascer do ventre dessa mulher, então nascerá com meu sangue e com meu nome. Ninguém nesta terra poderá negá-lo. O escândalo foi imediato. As vozes se ergueram no templo, algumas clamando que aquilo era um sacrilégio, outras murmurando com assombro. Catalina, de um banco lateral, levou a mão ao peito fingindo horror, mas seus olhos brilhavam de deleite diante da confirmação de suas suspeitas. O padre Ignácio golpeou o púlpito com força. Pronunciou sua condenação, Dom Esteban, não apenas diante de mim, mas diante de Deus e de todos os presentes. Essa mulher não o libertará de sua solidão, arrastá-lo-á à ruína. Mas o que ocorreu depois ninguém esperava. Esteban se virou para a mina e, diante de todos, estendeu a mão em sua direção. Se é ruína o que me espera, enfrentá-la-ei com ela ao meu lado. O gesto foi um terremoto em Santa Aurélia. Ninguém se atrevia a respirar. Os criados cochichavam, as esposas murmuravam, os homens se olhavam incrédulos. A mina hesitou por um instante. O peso dos olhares era insuportável, cada olho sobre ela era um julgamento. Mas quando olhou para Esteban, não viu um senhor, nem um homem desesperado. Viu uma chama que a chamava, um lugar ao qual pertencia, embora tudo gritasse o contrário. E então, tremendo, mas com dignidade, pousou sua mão na dele. O contato foi breve, mas bastou. O povo inteiro viu. O rumor já não era rumor. Era verdade feita carne. Naquela noite, a fazenda estava em silêncio. Ninguém falava, ninguém se atrevia a mencionar o ocorrido na capela. Mas no escritório, Esteban e a mina estavam sozinhos novamente. O ar cheirava a madeira e vinho, mas também a perigo e desejo. Já não há volta, disse ele com voz rouca. Hoje a escolhi diante de todos. E se quero que me dê um filho, a mina, não é apenas para herdar minhas terras, é porque quero que carregue em seu ventre algo que seja nosso. Ela o olhou, com lágrimas nos olhos. A ternura em sua voz a desarmou, a fez esquecer o medo, embora não as consequências. Se eu aceitar, murmurou, não haverá retorno. Serei sua, com tudo o que isso signifique. Esteban deu um passo em sua direção. Segurou-lhe o rosto com ambas as mãos e, pela primeira vez, deixou que seus lábios buscassem os dela. Foi um beijo contido, intenso, carregado de tudo o que haviam calado durante semanas. E nesse instante, entre o ardor e a promessa, a mina sentiu algo estranho. Não era apenas desejo, era a certeza de que o pacto já começava a cumprir-se. Uma vida podia estar se gestando naquele exato momento, e com ela, a tormenta que mudaria para sempre o destino de Santa Aurélia. A noite em Santa Aurélia era diferente depois do ocorrido na capela. O ar carregava a eletricidade das palavras de Esteban.
O peso dos olhares e o murmúrio do povo que já não falava em segredo, mas em voz aberta. O senhor da fazenda havia tomado partido diante de todos, e esse gesto mudava tudo. Já não havia volta. No escritório, as paredes de adobe pareciam mais estreitas, as sombras das velas mais longas, como se cada canto guardasse a respiração do que estava prestes a acontecer. Esteban olhava para Amina com a intensidade de um homem que havia rompido as correntes do medo. Ela, por sua vez, o observava com uma mistura de tremor e valentia, consciente de que ao cruzar aquele limiar já não haveria espaço para dúvidas. Hoje eu disse diante de todos, sussurrou Esteban, aproximando-se até sentir o alento dela. Se me deres um filho, será o herdeiro de minhas terras. Mas entenda uma coisa, Amina. Não é o sobrenome que quero salvar, é você. Ela engoliu em seco. Suas mãos se agarravam à beira da mesa, buscando se sustentar. Eu não sei se posso amá-lo. Não sei se meu coração suporta entregar-se depois de uma vida de correntes. Esteban a rodeou devagar, como um lobo que se aproxima de sua presa, mas com a ternura de quem teme quebrar o que mais deseja. Não te peço que me ames hoje. Te peço que me des a oportunidade de conquistar isso a cada dia, e que me des esse filho que nos unirá para sempre. O silêncio que seguiu estava carregado de fogo. Amina ergueu o rosto e o olhou diretamente. Em seus olhos brilhavam lágrimas contidas, mas também um brilho novo, a certeza de que não estava sozinha nessa promessa. Quando Esteban tomou sua mão, não foi com brusquidão, mas com uma delicadeza que a fez estremecer. Conduziu-a até ele, devagar, até que seus corpos se encontraram. O roce foi primeiro um tremor, depois um incêndio. Seus lábios se uniram em um beijo profundo, cheio de tudo o que haviam calado, de tudo o que haviam temido e desejado. A tensão acumulada durante semanas explodiu naquele instante. O murmúrio do vento lá fora, o estalar da madeira, o pulsar de seus corações. Tudo se tornou um mesmo som. Foi a consumação do pacto, não com palavras nem com assinaturas, mas com a entrega de dois corpos que, contra toda lógica, se escolheram. Naquela noite, Amina deixou de ser apenas escrava, e Esteban deixou de ser apenas um viúvo solitário. A promessa de um filho já não era um trato frio, era uma semente semeada no meio do deserto, capaz de florescer contra todo o prognóstico. Mas enquanto eles viviam sua união, lá fora as brasas do ódio começavam a se acender. Catalina, na cozinha, alimentava os criados com sua língua venenosa. Eu vi com meus próprios olhos, assegurava. Ele a tocou diante de todos na capela, e agora dizem que já dorme em sua cama. O que será de nós se um bastardo herdar Santa Aurélia? As palavras acendiam como fogo nos corações mais fracos. Alguns criados assentiam com medo, outros sorriam com malícia, esperando o momento de trair. No dia seguinte, Esteban caminhava ereto, com um ar diferente. Suas botas ressoavam mais firmes sobre o chão de pedra, e em seus olhos havia algo que ninguém se lembrava de ter visto nele. Esperança. Mas essa esperança era perigosa, porque quanto mais a mostrava, mais evidente se tornava para os demais que Amina já não era uma escrava, mas a mulher que o havia transformado. Gaspar, o mordomo, aproximou-se dele em voz baixa. Senhor, os rumores não se apagam, inflamam-se. E se de fato essa mulher espera um filho seu, prepare-se. Quererão destruí-la antes que nasça. Esteban apertou os dentes, mas não hesitou. Então que tentem. Ninguém me arrancará o que é meu. Naquela noite, Amina estava em seu quarto, sozinha, com a mão sobre o ventre. Não sabia se já havia vida em seu interior, mas algo dentro dela dizia que sim. O pensamento a estremeceu. Não era medo, era algo mais profundo. Era a sensação de que, pela primeira vez, tinha em suas mãos um futuro diferente. De repente, um sussurro se ouviu na janela de seu quarto. Uma voz baixa, carregada de veneno. Esse filho nunca nascerá. Amina ficou paralisada. O perigo já não era rumor, era ameaça direta. A voz na janela havia sido como uma adaga na escuridão. Amina permaneceu imóvel, com a respiração contida, até que os passos se perderam no pátio.
Não se atreveu a olhar para fora. Sabia que quem quer que fosse já havia ido embora, mas o eco daquela ameaça ressoava em seu peito como um presságio. Ao amanhecer, Esteban a encontrou ainda de olhos abertos, deitada no catre. Seu rosto pálido, o tremor em suas mãos e a forma como segurava instintivamente o ventre bastaram para entender que algo havia ocorrido. Ela lhe confessou num sussurro: "Me disseram que esse filho nunca nascerá." Esteban a tomou pelos ombros com uma mistura de raiva e ternura. "Não voltarão a se aproximar de você. Juro por estas terras." Esse juramento foi mais forte que qualquer promessa anterior. E no fundo, Amina o sentiu. Agora não era apenas um trato, era uma batalha emocional que travavam juntos contra todos. Os dias seguintes trouxeram certezas. Amina começou a sentir os primeiros sinais de que seu corpo mudava. O cansaço, as náuseas pela manhã, a sensibilidade em sua pele. Uma vida nova pulsava dentro dela, e embora ninguém mais soubesse, no fundo estava segura. Carregava em seu ventre o filho de Esteban. A notícia o transformou. Quando ela lhe contou, com lágrimas nos olhos e as mãos sobre o ventre, ele a olhou como um homem que havia encontrado o que buscara toda a vida. "Esse filho será nossa verdade, Amina. Já não haverá rumor nem língua venenosa que possa negá-lo." Abraçou-a com força, como se temesse que o mundo inteiro a arrancasse dele. E nesse abraço, ela soube que não estava sozinha. Que, embora o medo a devorasse, havia alguém disposto a protegê-la até com a própria vida. Mas a fazenda não dormia em silêncio. Catalina, a mulher da despensa, observava tudo com seus olhos pequenos e brilhantes. Viu o gesto à mesa quando Esteban acariciou a mão de Amina. Ouviu as palavras que ela mal murmurava nas cozinhas, e sua língua não tardou em levar a notícia aos ouvidos mais perigosos. "Está grávida", sussurrou numa tarde aos jornaleiros no pátio. "A escrava carrega no ventre o bastardo que herdará Santa Aurélia." O rumor se espalhou como pólvora, e desta vez não foi apenas um cochicho, tornou-se ameaça. Houve peões que deixaram de se inclinar diante de Esteban, mulheres que se benziam ao ver Amina passar, e um pequeno grupo começou a murmurar que aquilo não podia ser permitido. O padre Ignácio foi o primeiro a agir. Numa tarde chegou à fazenda, vestido com sua batina preta, o rosto tenso como um presságio. Foi recebido na sala principal, onde Esteban o esperava de pé, com Amina atrás dele, como um segredo que já não queria ocultar. "É verdade o que se diz?" perguntou o sacerdote com voz grave. Esteban sustentou o olhar sem piscar. "Sim, ela espera um filho meu." O silêncio foi brutal. Ignácio apertou os lábios, como se contivesse uma ira que o queimava por dentro. Então selou sua perdição. "Essa criança não será bênção, será mancha. E se insiste em trazê-la ao mundo, asseguro-lhe que não haverá salvação para nenhum de vocês." Amina sentiu um arrepio percorrer-lhe as costas. As palavras do sacerdote eram mais que um julgamento moral. Eram uma ameaça velada. Esteban, em contrapartida, avançou um passo, o rosto ardendo de fúria. "Saia da minha casa, padre, e leve consigo suas maldições. Aqui não governa sua voz, mas a minha vontade." Ignácio o olhou com frieza, depois girou-se para Amina. Seus olhos se detiveram em seu ventre apenas inchado, e sua expressão mudou por um instante, de condena a algo mais turvo, um desejo oculto, malsão. Ela percebeu e deu um passo atrás, tremendo. O sacerdote sorriu de leve, como se tivesse ganhado algo ao vê-la temer. "Lembre-se das minhas palavras, mulher. Nem todos querem ver nascer essa criança." Quando partiu, o silêncio na sala era sufocante. Esteban girou-se para Amina e a abraçou com tanta força que quase lhe doeu. "Já não é rumor, Amina. É guerra. E a primeira bala você a carrega no ventre." Nessa noite, enquanto ela dormia em seus braços, ele permaneceu desperto, com o olhar fixo no teto. Sabia que seu amor havia cruzado o ponto de não retorno e que cada dia de vida no ventre de Amina era uma ameaça direta para todos os que se sentiam donos da ordem em Santa Aurélia. Na manhã seguinte, encontraram uma marca na porta da fazenda, um símbolo talhado na madeira, uma cruz invertida com uma palavra escrita abaixo: "Bastardo."
O inimigo já não se escondia. O amanhecer em Santa Aurélia não trouxe paz, mas um silêncio denso que parecia pressagiar desgraças. A cruz invertida talhada na porta era mais que um símbolo, era uma sentença. Esteban a arrancou com as próprias mãos, farpando os dedos, enquanto os criados o observavam à distância com medo nos olhos. Ninguém se atreveu a se aproximar. Ninguém se atreveu a defendê-lo. Dentro da fazenda, Amina acariciava o ventre. Apenas um leve inchaço revelava o que já sabia. Seu corpo era refúgio de uma vida que mudaria tudo. Tocava-o com ternura, mas também com medo. Cada ameaça, cada sussurro de ódio que ouvia nos corredores cravava-se em seu interior como um lembrete de que não devia proteger apenas a si mesma, mas também aquela pequena centelha que crescia em silêncio. Esteban entrou no quarto, ainda com as farpas incrustadas nas mãos. Seus olhos estavam avermelhados, mas não pelo cansaço. Era a fúria de um homem que via inimigos se levantarem em cada canto de sua própria casa. "Escute-me, Amina", disse com voz firme. "A partir de hoje não sairá sozinha nem por um instante. Comerá aqui, dormirá aqui. Ninguém terá acesso a você sem a minha permissão." Ela o olhou com uma mistura de gratidão e dor. "E o que acontecerá com o seu povo, Esteban? Eles acreditam que este filho é uma mancha. Quanto mais o proteger, mais vão querer destruí-lo." Ele inclinou-se sobre ela e segurou-lhe o rosto entre as mãos. "Não me importa. Eu a escolhi diante de todos, e voltaria a fazê-lo. Mas preciso que confie em mim, mesmo que o mundo inteiro se volte contra nós." O tremor na voz de Esteban o traiu. Amina percebeu e sentiu seu peito estremecer. Aquele homem, duro e orgulhoso, estava se quebrando por ela e pelo filho que ainda não havia nascido. E nesse instante, entendeu que sua vida já não era apenas sua. Estava entrelaçada com a dele em um laço impossível de romper. Mas o perigo não esperou muito. Naquela mesma tarde, enquanto a jovem cruzava o corredor com uma jarra de água nas mãos, uma tábua do teto cedeu de repente, caindo bem em seu caminho. Amina mal conseguiu recuar, a jarra despedaçou-se no chão e as farpas lhe roçaram o braço, deixando um corte fino, mas profundo. Os criados correram ao ouvir o estrondo, e entre eles Catalina foi a primeira a chegar. Seu gesto fingia preocupação, mas seus olhos brilhavam com um fogo que Amina reconheceu. Era a satisfação cruel de quem havia esperado por aquele momento. "O teto é velho, senhorita." Ou talvez alguém lá em cima quis mandar um aviso. A frase ficou suspensa no ar. Esteban chegou pouco depois, viu o sangue no braço de Amina e enlouqueceu. "Gaspar", rugiu. "Encontre o responsável, nem que tenha que levantar cada pedra desta fazenda." O mordomo assentiu, mas seu silêncio dizia mais que suas palavras. Sabia que o teto não havia cedido sozinho. Alguém havia preparado aquele acidente. Naquela noite, Amina não conseguiu dormir. Cada estalo da madeira, cada sopro de vento na janela a fazia estremecer. Esteban permaneceu ao seu lado, sentado na cadeira junto à cama, com a espada apoiada na parede. Não se moveu a noite inteira. Seus olhos vigiavam a porta, como um guardião que não se permitia piscar. "Por que arrisca tanto por mim?" perguntou ela num sussurro, incapaz de conter a dúvida que a queimava por dentro. Ele a olhou por um longo tempo e depois respondeu com uma voz carregada de verdade. "Porque você não é minha escrava, Amina. Você é a mãe do meu filho. E porque, mesmo que nunca diga, eu sei que uma parte de você já me pertence, assim como a minha é toda sua." As lágrimas correram por seu rosto. Não quis admitir, mas no fundo de sua alma sabia que ele tinha razão. Desejava-o, temia-o, e o amava de uma forma que nem sequer entendia completamente. Quando finalmente fechou os olhos, acreditando que o perigo havia se acalmado, um grito dilacerante atravessou a fazenda. Fogo! Fogo nos estábulos! O inimigo havia decidido atacar sem se ocultar mais, e Santa Aurélia ardia enquanto o filho de Esteban e Amina ainda não havia nascido. O grito de "fogo" retumbou nas paredes da fazenda como um trovão de maldição. Esteban saiu do quarto com a espada na mão e o coração ardendo de fúria. O clarão alaranjado já iluminava as janelas. As chamas haviam devorado os estábulos,
e a fumaça espessa erguia-se ao céu noturno como um presságio de ruína. Os criados corriam em todas as direções, alguns com baldes de água, outros com os braços erguidos em pânico. O crepitar da madeira que desabava misturava-se aos relinchos desesperados dos cavalos. E em meio a tudo, uma certeza abriu caminho no peito de Esteban. Aquele fogo não era um acidente, era uma mensagem. Gaspar apareceu ofegante ao seu lado. Senhor, alguém acendeu o fogo com óleo. Encontramos os restos na palha. Esteban apertou os dentes até a mandíbula doer. Quem? O mordomo não respondeu, mas seus olhos desviaram-se para o caminho que levava ao povoado. Não era preciso nomeá-lo. Todos sabiam que a mão do padre Ignácio ou a dos peões descontentes estava por trás daquele inferno. Dentro da casa, Amina agarrava-se ao batente da janela, vendo as chamas devorarem o que sempre havia sido símbolo de poder e riqueza em Santa Aurélia. Sentiu um arrepio percorrer-lhe a espinha. Aquele fogo não consumia apenas estábulos, consumia sua segurança, seu futuro, sua promessa. Instintivamente, suas mãos pousaram sobre o ventre. Ali dentro, a vida que crescia era o único que importava e o único que parecia em maior perigo. Esteban irrompeu no quarto. Estava coberto de cinzas, os olhos injetados de fúria e o peito agitado. Amina, você precisa sair daqui. O fogo logo se espalhará. Ela negou com a cabeça, o rosto banhado em lágrimas. Não quero deixá-lo. Se eu morrer, que seja com você. Ele a segurou pelos braços, quase sacudindo-a. Não, este filho deve viver, mesmo que eu não consiga. Prometi que ninguém tiraria de você o que é seu, e cumprirei mesmo que me custe a vida. As palavras a atravessaram como um relâmpago. Não era apenas um pacto de terras. Não era apenas um filho. Era amor, cru, desesperado, nascido de duas solidões que haviam se encontrado em meio ao ódio de todos. Gaspar apareceu de novo, ofegante. Senhor, os peões se recusam a ajudar. Dizem que a fazenda já não é sua, que não trabalharão para proteger o que nascerá de um ventre escravo. A frase foi como um punhal. Esteban sentiu que o mundo desmoronava sobre ele, mas não hesitou. Virou-se para Amina, acariciou-lhe o rosto coberto de lágrimas e falou com a voz quebrada. Então que tudo arda. As terras podem se perder, os muros podem cair, mas você e nosso filho viverão. Você é a minha herança. As palavras acenderam em Amina uma nova força. Pela primeira vez, não o viu como seu senhor, mas como um homem disposto a renunciar a tudo por ela. E em meio ao caos, sentiu que o amava. Não como um dever, mas como uma verdade que não podia mais ocultar. Com a ajuda de Gaspar, escaparam pelo corredor dos fundos enquanto as chamas devoravam as paredes. O ar estava sufocante, cheio de fumaça e fagulhas que caíam como brasas sobre seus cabelos. O fogo iluminava seus rostos como se o próprio inferno tivesse se aberto em Santa Aurélia. Quando saíram ao campo aberto, Esteban parou e olhou para trás. A fazenda ardia por completo, um monstro de fogo que devorava séculos de história e orgulho. E mesmo assim, não sentiu perda. O único que importava estava ao seu lado. Amina, com a mão sobre o ventre, sustentando em silêncio o futuro que ele havia jurado proteger. Ela o olhou, com lágrimas e cinzas no rosto. Perdemos tudo. Esteban negou lentamente. Não. Temos tudo. O que arde é passado. O que você carrega em si é o nosso futuro. Nesse instante, uma figura surgiu no horizonte, iluminada pelas chamas. O padre Ignácio, cercado por um grupo de homens armados com tochas, e sua voz retumbou como sentença. Esse filho não nascerá, Dom Esteban. Antes arderá junto com o seu pecado. As chamas da fazenda iluminavam a noite como um altar aceso. A fumaça erguia-se ao céu, misturando-se às estrelas, e o cheiro de madeira queimada impregnava-se na pele, na alma, nas lembranças. Ali, diante da ruína ardente de Santa Aurélia, Esteban e Amina se encontraram frente a frente com sua condenação, o padre Ignácio e um grupo de homens armados com tochas. O sacerdote ergueu a voz, poderosa, com a segurança de quem acredita falar em nome de Deus. Esse filho que espera não é herança, é maldição.
e não deixarei que macule esta terra. Entregue-o, Esteban, ou ambos perecerão esta noite. Amina agarrou-se ao braço de Esteban. Seu ventre apenas inchado era agora um estandarte invisível, a promessa de uma vida que ninguém mais queria aceitar. Mas ele a sustentou com firmeza, erguido como uma árvore que não se quebra nem diante da tempestade nem diante do fogo. Este filho é a minha verdade, gritou Esteban, sua voz rugindo contra o vento. Não é pecado, é legado, e se para protegê-lo devo arder, que assim seja. Mas saiba, Ignácio, você não poderá apagá-lo, porque já vive em seu ventre e em meu nome. O silêncio caiu por um instante, pesado como chumbo. Os homens atrás do sacerdote hesitaram. Alguns baixaram os olhos, outros olharam para Amina, que de pé, com lágrimas nos olhos, parecia irradiar uma força impossível. Não era a escrava que haviam desprezado. Era uma mãe, uma mulher que sustentava em seu interior o futuro daquela terra. O padre Ignácio, furioso, ergueu sua tocha para lançá-la contra eles. Mas antes que o fizesse, Esteban deu um passo à frente e ergueu a voz, mais forte do que nunca. Escutem-me todos. Minhas terras já não existem. Elas ardem atrás de mim. O único que tenho é ela e o que carrega em seu ventre. Esse filho é Santa Aurélia. Esse filho é a única herança que reconhecerei. Os murmúrios começaram entre os homens. O fogo iluminava rostos confusos, hesitantes, quebrados por uma verdade que não podiam negar. O que ardia atrás deles era passado. O que pulsava dentro de Amina era futuro. Ignácio, enlouquecido, tentou avançar. Mas Gaspar, o velho mordomo, interpôs-se com os braços estendidos. Basta, padre. O senhor já não fala em nome de Deus. Essa criança é inocência e não será o senhor quem a condenará. O grupo dividiu-se. Alguns deixaram cair suas tochas no chão. Outros recuaram em silêncio, como se a força do fogo os tivesse vencido mais que a convicção do sacerdote. Ignácio ficou sozinho, tremendo de raiva, mas sem voz que o respaldasse. Esteban tomou Amina pela mão e a levou para a frente, atravessando o círculo de homens que já não ousavam detê-los. Seus passos eram firmes, e a cada um, Amina sentia como o peso do medo se desprendia de suas costas. Quando estavam longe da fumaça, em meio ao campo iluminado pela lua, Esteban parou. Seu rosto estava coberto de cinzas, mas seus olhos brilhavam como nunca. Ele a olhou, acariciou-a com ternura e pousou a mão sobre o ventre. Este filho será a nossa terra, Amina. Não haverá muros, não haverá fazendas, mas o que carregamos no coração ninguém poderá nos tirar. Ela rompeu em pranto, não de medo, mas de alívio, e pela primeira vez o abraçou com todo o seu ser, com a certeza de que, mesmo que tudo ardente, haviam salvado o único que importava. O vento soprava forte, apagando os últimos resquícios à distância. Santa Aurélia já não existia, mas em meio às cinzas, uma promessa havia sobrevivido, a de um filho nascido de amor proibido, de desafio, de liberdade. Esse filho seria a raiz de algo novo, e embora o mundo não estivesse pronto para aceitá-lo, Esteban e Amina sabiam que haviam mudado a história. O fogo consumiu as terras, mas não pôde apagar o batimento que crescia no ventre de Amina. Nem o ódio, nem os murmúrios, nem a condenação puderam vencer o amor que havia nascido entre eles. E enquanto caminhavam juntos rumo ao desconhecido, entenderam que o que foi perdido era apenas pó, mas o que haviam ganho era eterno. Se esta história despertou algo em seu coração, deixe-nos seu gostei. Escreva nos comentários a palavra renascer para mostrar-nos que chegou até o fim. Compartilhe com alguém que acredita em segundas oportunidades e inscreva-se no canal para mais histórias que tocam a alma.